Ninguém imaginava que aquele dia seria diferente. Para Naomi Falcão, parecia mais uma sexta-feira comum. Acordou cedo, como sempre, no pequeno apartamento no centro da cidade, com o cheiro do café fresco preenchendo cada canto da cozinha. O vento da manhã entrava pela janela, bagunçando os cabelos e trazendo a promessa de um dia que, até então, parecia tranquilo. Naomi estava focada. 3 anos de dedicação naquela empresa de moda, Vasquez e C.A., a tinham moldado. Sempre discreta, eficiente, detalhista. Nunca se destacou por suas roupas ou aparência, mas pelo talento e inteligência. Ainda assim, dentro daquele prédio espelhado, competência nem sempre era suficiente. Havia olhos observando, julgando. Ela vestiu sua roupa cuidadosamente, um vestido azul escuro, elegante, reto, que se ajustava ao corpo sem ser vulgar. A peça que escolheu era um reflexo de quem ela era naquele momento. Segura, profissional, pronta para mostrar o que valia. Passou o batom vermelho só para dar um pouco de cor à expressão séria. Olhou-se no espelho e sorriu, um sorriso firme, controlado. Este seria o dia da grande apresentação, do projeto que poderia finalmente colocar seu nome em evidência dentro da empresa. O prédio de Vasquez e Seat refletia o céu nublado, frio. O lobby, amplo e silencioso, absorvia cada passo de quem entrava. Ao atravessar as portas de vidro, Naomi sentiu os olhares se voltarem para ela. Pequenos cochichos, discretos, mas perceptíveis. Na recepção, Tatiane Prado, gerente de RH, estava de plantão. Sempre observadora, sempre dissimulada, Tatiane mantinha um sorriso que não alcançava os olhos. "Bom dia, Naomi", disse ela, doce, mas com aquela ponta de julgamento que só Tatiane conseguia colocar numa frase. "Bom dia, Tatiane", respondeu Naomi, mantendo o tom firme sem mostrar qualquer nervosismo. O olhar de Tatiane desceu do rosto ao vestido de Naomi, mas como era de se esperar, nada foi dito em voz alta. Ela apenas se virou e voltou aos papéis, mas a expressão de quem julgava sem pudor estava lá, cristalina. Subindo pelo elevador, Naomi sentiu cada andar como se fosse um mundo à parte, o ambiente corporativo, frio, calculista, silencioso. Cada detalhe da decoração refletia poder e status. Cada colega que cruzava seu caminho parecia medir o valor dela antes de ouvi-la. Entre os corredores espelhados, Rebeca Luz, sua única amiga dentro da empresa, cruzou com ela. "Boa sorte hoje, Isa", disse Rebeca, tentando soar casual, mas o nervosismo era visível. "Obrigada, Bia", respondeu Naomi com um leve sorriso. "Mas não preciso de sorte, só de concentração." O clima no andar da diretoria era diferente. O corredor parecia se estender mais a cada passo. Os sons dos saltos ecoavam nas paredes, misturando-se aos cochichos abafados dos funcionários. Cada porta que passava parecia guardar segredos, alianças e pequenas rivalidades. Na sala de reuniões, o Dante Vasquez, diretor da empresa, já a esperava. Alto, impecável no terno escuro, olhar frio e calculista. O tipo de homem que dominava uma sala antes mesmo de abrir a boca. Cada gesto dele transmitia controle absoluto. Ele não levantou a cabeça ao cumprimentar Naomi. "Sente-se, senhorita Falcão", disse ele, voz firme, sem emoção. Naomi sentou-se e preparou a apresentação. Cada slide, cada gráfico, cada palavra foi pensada para impressionar, para mostrar que sua competência não era mais ignorável. O projeto em questão poderia significar milhões para a empresa, e ela sabia disso. Enquanto falava, percebeu o olhar de Dante sobre ela. Não nos gráficos, não nos números, mas nela. Cada gesto, cada passo do corpo, cada expressão facial parecia ser analisado e julgado. Naomi manteve o controle, respirando fundo, focando no que realmente importava: o trabalho, o projeto, o seu esforço. Do lado, Tatiane observava. Seus dedos tamborilavam na mesa, como se contassem segundos para que algo ruim acontecesse. Havia inveja ali,
misturada com um zelo hipócrita pela imagem do diretor. Cada movimento de Naomi parecia alimentar a tensão na sala. O som do relógio na parede parecia mais alto do que o normal. Cada segundo era pesado, cada silêncio carregado de expectativa. Naomi terminou a apresentação. A sala permaneceu em silêncio por alguns instantes, mas o olhar de Dante dizia tudo. Ele não estava satisfeito. Ela havia feito tudo certo. O projeto estava impecável, os números sólidos, as estratégias inovadoras. Mas para Dante, competência não bastava. Ele viu apenas a roupa que ela usava, o vestido azul que balançava levemente a cada movimento. Não havia julgamento justo, apenas preconceito. Não havia análise profissional, apenas vaidade e arrogância. Naomi sabia que aquele olhar era perigoso. Sabia que dentro de poucos instantes, sua vida poderia mudar de maneira inesperada. Rebeca, sentada ao lado, percebeu a tensão. A amiga tentou trocar um olhar de incentivo, mas Naomi apenas assentiu como se dissesse: "Estou pronta para qualquer coisa." O resto da manhã continuou. Cada reunião, cada conversa, cada passo pela empresa era um teste. Naomi sentiu que algo estava prestes a acontecer, algo que não tinha relação com o seu trabalho ou competência. Ela não sabia ainda, mas aquele dia marcaria o início de uma jornada que mudaria completamente sua vida. E mesmo sem saber, Naomi carregava consigo a força silenciosa de quem nunca se deixa quebrar totalmente, de quem está prestes a descobrir que o mundo pode subestimar uma mulher, mas não pode impedir sua ascensão. O que aconteceu depois, no entanto, ninguém poderia prever. A simples escolha de um vestido desencadearia uma sequência de eventos que testaria cada fibra de coragem, paciência e inteligência de Naomi Falcão. O dia avançava, mas a tensão dentro da sala de reuniões só aumentava. Naomi Falcão terminou sua apresentação, cada slide exibindo mesas de trabalho meticuloso, cada número refletindo horas de dedicação. Tudo parecia perfeito. Para qualquer outra pessoa, ela teria saído aplaudida. Mas ali, naquele prédio espelhado, competência não importava tanto quanto a percepção de Dante Vasquez. Ele permaneceu sentado, olhando para ela, olhos frios e calculistas. O silêncio era quase físico, pesado, carregado de julgamento. A respiração de Naomi ficou lenta, controlada, consciente de que estava sendo medida por critérios que não tinham nada a ver com sua habilidade ou preparo. "Senhorita Falcão", começou Dante, a voz firme, cortando o ar. "Posso perguntar, por que essa escolha de vestimenta?" O ar gelou. Cada funcionário na sala desviou o olhar, alguns tentando disfarçar sorrisos nervosos, outros simplesmente em choque com a audácia do comentário. Naomi piscou, surpresa, mas manteve a compostura. "Com todo respeito, senhor, acredito que minha roupa é adequada para o ambiente corporativo e não interfere no projeto que apresentei." Dante inclinou-se para frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Adequada?" repetiu, como se a palavra não pudesse caber na boca dele. O comprimento desse vestido, a forma como se ajusta ao corpo, tudo isso comunica uma mensagem. Uma mensagem que não tem nada a ver com profissionalismo. O coração de Naomi acelerou por um instante, mas ela manteve o tom firme. "Senhor, minha competência e dedicação falam mais alto do que a roupa que visto. O foco deveria estar nos resultados, não no tecido que me cobre." Tatiane Prado, sentada ao lado, quase engasgou com o próprio orgulho ao perceber a firmeza de Naomi. Ela inclinou-se discretamente, pronta para apoiar Dante, ou pior, para reforçar sua própria opinião sobre a conduta inadequada da funcionária. "Senhorita Falcão", começou Dante com um tom gelado, "aqui, a aparência também é parte do desempenho. E eu não posso permitir que uma mensagem equivocada seja enviada, não importa a competência." Naomi engoliu o nó na garganta. O ar parecia denso demais para respirar. Ela já conhecia aquele tipo de julgamento, mas nunca imaginou que seria o próprio Dante, o homem que sempre a subestimou, a fazer sentir tão pequena.
Está me dizendo que estou sendo demitida por causa da roupa? Perguntou, controlando cada sílaba. Exatamente, respondeu Dante, firme, sem pestanejar. Conduta inadequada. O ambiente corporativo não é lugar para distrações visuais. O choque percorreu a sala. Cada colega sentiu o peso da decisão. Alguns olhares se desviaram, outros se cruzaram em silêncio. Rebeca, sentada na última cadeira, segurou a respiração, tentando encontrar forças para reagir. Isso é absurdo, sussurrou Rebeca, mas Dante a ignorou. Naomi permaneceu sentada por alguns segundos, o silêncio dentro de si mais profundo do que qualquer grito. Sabia que qualquer reação precipitada seria usada contra ela. Pegou seus pertences, colocou-os na bolsa com movimentos calculados, enquanto os olhares da sala pareciam perfurá-la. Boa sorte em seus próximos desafios, senhorita Falcão, disse Dante, como se pronunciar aquelas palavras fosse uma sentença definitiva. Ela se levantou lentamente. Cada passo em direção à porta soava como um golpe de martelo, ecoando pelo corredor silencioso. O cheiro de café e papel recém-impresso se misturava com o ar gelado da sala de Dante, um contraste entre o cotidiano e o momento que mudaria tudo. No corredor, Naomi cruzou com Tatiane, que a fitava com aquele sorriso falso, misto de prazer pelo poder exercido e inveja pela postura firme da funcionária. Boa caminhada, Naomi, disse Tatiane, sem saber se era consolo ou provocação. Obrigada, respondeu Naomi sem olhar para trás. Ao chegar ao elevador, Rebeca correu para alcançá-la. Naomi, isso é injusto! Eles não têm o direito! Eu sei, Bia, disse Naomi, finalmente deixando escapar um suspiro contido. Mas não é hora de brigar, é hora de planejar. O elevador desceu lentamente, como se cada andar ampliasse a humilhação. Cada reflexo no vidro era a lembrança daquilo que Dante considerava superior: autoridade, status, aparência. Naomi saiu do prédio, o barulho das portas de vidro se fechando atrás dela soando como uma sentença, mas também como o início de algo novo. Na rua, o vento frio da cidade a envolveu. O ruído dos carros, os passos apressados das pessoas, tudo parecia distante. Naomi caminhava com a cabeça erguida, sentindo que, embora demitida, ainda carregava consigo algo que Dante jamais poderia tirar: inteligência, determinação e uma visão clara do que queria conquistar. Ela sabia que aquele não era o fim. Era o começo de uma jornada que exigiria resiliência, paciência e coragem. E, no fundo, uma pequena esperança começou a crescer. A ideia de que um dia ela poderia voltar àquela mesma sala, mas não como funcionária subestimada, e sim em posição de poder. Naquela noite, o celular de Naomi tocou. Um número desconhecido apareceu na tela. Ela hesitou, mas atendeu. Boa noite, Naomi Falcão, disse uma voz firme, pausada, mas com autoridade. Sou advogado do seu pai. Ele solicitou que eu entrasse em contato. Amanhã vamos conversar. Existe algo que você precisa saber sobre o futuro da sua carreira. Naomi engoliu seco. Surpresa? Um misto de dúvida e expectativa tomou conta dela. Ela desligou o telefone, sentou-se na poltrona da sala de seu apartamento pequeno e deixou que a escuridão da noite envolvesse seus pensamentos. Algo estava prestes a mudar. Algo maior do que qualquer vestido, do que qualquer humilhação, do que qualquer julgamento. Ela ainda não sabia como, mas tinha a certeza de que não seria quebrada. O conflito estava apenas começando. A demissão ainda ecoava na mente de Naomi. Cada palavra de Dante, cada olhar de reprovação permaneciam como uma marca invisível. A cidade, que antes parecia apenas viva e pulsante, agora parecia fria e implacável. O barulho dos carros, o vento cortando o rosto, o cheiro de café vindo das cafeterias que passava, tudo parecia lembrá-la do dia em que foi considerada inadequada, julgada pelo vestido que escolheu para se sentir confiante. O apartamento, pequeno e silencioso, parecia menor ainda. As paredes pareciam pressioná-la. O sofá, antes confortável, agora parecia absorver sua frustração. Ela olhou para a mesa onde deixava seus documentos e papéis, sentiu o peso do desemprego pairando sobre si. O salário que antes mantinha suas contas equilibradas desaparecera, e com ele,
o conforto de uma rotina estável. Naomi não tinha apenas que lidar com a humilhação, mas também com a realidade dura de buscar emprego em um mercado competitivo. Cada envio de currículo se transformava em uma esperança seguida de uma rejeição silenciosa. Cada ligação de empresas perguntando sobre sua experiência terminava em um silêncio desconfortável. O sentimento de inadequação que Dante havia plantado começou a crescer como uma sombra constante. As contas se acumulavam. A luz piscava com atraso no aviso de vencimento. A internet, tão essencial para pesquisas e contatos, ameaçava ser cortada. A comida precisava ser contada. Cada centavo precisava ser calculado. Naomi caminhava pelo supermercado, observando prateleiras, sentindo o peso do carrinho vazio de escolhas e da impossibilidade de comprar além do essencial. Ela passava horas em cafés, trabalhando em projetos pessoais, tentando manter sua mente ocupada. Rebeca estava sempre do lado dela, oferecendo palavras de incentivo, mas também enfrentando seus próprios desafios. Isa, você tem que acreditar que isso vai passar, dizia Rebeca, segurando firme a mão da amiga, em um gesto de apoio silencioso. Eu sei, Bé, mas às vezes parece que o mundo inteiro conspira contra mim, Naomi respondia, tentando conter o desespero que ameaçava transbordar. A noite caía, trazendo consigo a solidão. Naomi se sentava na varanda de seu apartamento, olhando para as luzes da cidade que refletiam no horizonte, e sentia um misto de raiva, frustração e esperança. Ela sabia que não podia depender de Dante ou Tatiane, nem do reconhecimento que merecia dentro daquela empresa. Precisava se reerguer sozinha, mas sozinha parecia um caminho longo demais. Foi então que surgiu a conexão com o pai, Benedito, um homem distante, severo, que raramente demonstrava afeto, mas cujo poder financeiro e influência eram inegáveis. Por anos, Naomi sentiu que ele nunca a enxergou de verdade, sempre distante, sempre ocupado com negócios que pareciam maiores que a vida de qualquer filho. Mas agora, ele era a chave para que ela pudesse reconstruir tudo. Benedito a chamou para um encontro discreto em seu escritório particular. O lugar era frio e imponente, o cheiro de couro, madeira e café antigo preenchendo o ar. Naomi entrou sentindo o peso do ambiente. Benedito a recebeu com a mesma expressão firme de sempre, mas havia uma nota de consideração naquela noite. Naomi, começou ele, pausado, soube do que aconteceu na empresa. Entendo que foi humilhante, mas existe uma oportunidade de virar o jogo. Você está pronta para isso? Naomi engoliu em seco. Estou pronta, pai, mais do que nunca. O plano começou a se desenhar. Com a ajuda do pai, ela poderia investir em ações da própria empresa, adquirindo participação estratégica, suficiente para garantir voz e poder. Mas não era simples. Havia burocracia, contratos, reuniões com advogados, riscos financeiros. Cada passo era uma montanha que precisava ser escalada com precisão. Enquanto isso, o cotidiano permanecia duro. Naomi se mantinha modesta, economizando cada centavo. Aprendeu a cozinhar refeições simples, a planejar cada gasto, a lidar com a ansiedade crescente. Cada dia era um teste. Cada passo errado poderia significar um atraso na compra das ações. Cada atraso no processo poderia significar perder o controle da situação. Ela caminhava pelas ruas com o coração apertado. Vez ou outra lembranças da humilhação de Dante surgiam. O olhar dele, a forma como a rebaixou, o comentário sobre o vestido, tudo isso ainda pesava. Mas a força silenciosa de determinação crescia a cada desafio superado. Rebeca permanecia presente, ajudando na logística, acompanhando Naomi em reuniões e apoiando emocionalmente. Isa, lembra que você não está sozinha, dizia Rebeca enquanto revisavam documentos jurídicos. Eu sei, Bé, mas parece que quanto mais eu faço, mais complexo fica, suspirava Naomi, com os olhos cheios de cansaço. O processo avançava lentamente. Cada assinatura, cada contrato, cada reunião com advogados era uma vitória silenciosa. Mas as dificuldades não diminuíam.
Alguns fornecedores questionavam a capacidade de Naomi de lidar com a empresa. A pressão psicológica era enorme e o medo de falhar rondava cada decisão. Noites em claro tornaram-se rotina. Naomi revisava papéis, planejava estratégias e estudava cada detalhe da empresa de Dante. A pressão física e mental era enorme, mas ela permanecia firme. Cada obstáculo se transformava em aprendizado. Cada crítica se tornava combustível para continuar. Com o apoio de Benedito, Naomi finalmente conseguiu fechar o processo de aquisição das ações estratégicas. Foi um momento de triunfo silencioso, marcado não por aplausos, mas por uma sensação profunda de justiça. Ela sabia que ainda não havia enfrentado Dante de frente, mas a base para sua ascensão estava sólida. Agora, Naomi podia começar a planejar seu retorno. O caminho havia sido árduo, cheio de humilhações, frustrações, noites sem dormir e desafios financeiros. Mas a cada dificuldade superada, a confiança crescia. Ela aprendeu que o valor de uma mulher não é medido pelo que veste, mas pelo que é capaz de conquistar, mesmo quando o mundo inteiro parece contra. E enquanto caminhava pela rua olhando as luzes da cidade refletindo no seu rosto, Naomi sentiu uma determinação absoluta. O dia em que voltaria para a empresa não seria apenas de vitória profissional, mas de afirmação pessoal. Ela sabia que enfrentaria Dante, Tatiane e todos os que julgaram seu caráter baseado apenas em roupas. E dessa vez, ela estaria pronta para mostrar que competência, coragem e inteligência não tem nada a ver com o comprimento de um vestido. Acordar todas as manhãs já não era mais apenas uma rotina. Para Naomi Falcão, cada amanhecer se transformava em um teste de resistência, uma prova silenciosa de que o mundo não a quebraria, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ela. O apartamento pequeno, com janelas que davam para a rua movimentada, continuava sendo seu refúgio, mas também seu campo de batalha. O cheiro do café recém-passado ainda preenchia o espaço, mas agora cada gole trazia um misto de alívio e ansiedade, lembrando-a do tempo que ela precisaria sobreviver sem estabilidade financeira. Os dias começaram a se tornar mais longos. Naomi passou a acordar antes do sol nascer, mesmo sem obrigação formal, apenas para estudar os relatórios da empresa, os balanços financeiros, os contratos de Dante Vasques. Cada número, cada detalhe que antes parecia distante, agora se tornava vital para entender como ela poderia recuperar o que lhe fora injustamente tirado. As noites, por outro lado, eram silenciosas e frias. As luzes da cidade refletiam nas paredes do apartamento e ela se pegava olhando para elas, imaginando cada passo do futuro que precisava construir. O impacto da demissão ia além do psicológico. A realidade financeira era dura, cruel. Naomi passou a contar cada centavo, calcular cada gasto, priorizar o essencial. A comida, antes simples, precisava ser ainda mais planejada. Ela começou a cozinhar sozinha, preparando refeições econômicas, muitas vezes repetidas, mas necessárias para que não faltasse nada. Cada ida ao supermercado era uma batalha silenciosa. Comparar preços, calcular a quantidade de cada item, sentir o peso do carrinho e, mais importante, o peso da responsabilidade sobre os ombros. Cada gesto parecia pequeno, mas somados refletiam uma disciplina de ferro que estava sendo forjada no calor da adversidade. Enquanto isso, a pressão psicológica se intensificava. Naomi sentia o olhar da sociedade, ou pelo menos daquilo que ela imaginava ser julgamento, observando cada falha, cada hesitação. Cada vez que pensava em Dante, sentia o mesmo peso, o olhar frio e calculista, a humilhação pública que a atingiu como lâminas invisíveis, o comentário sobre o vestido que parecia tão insignificante, mas que carregava consigo o poder de ferir e diminuir alguém. Mas, ao mesmo tempo, cada memória era combustível para continuar. Cada humilhação se transformava em determinação silenciosa. A conexão com Benedito, seu pai, tornou-se fundamental. Um homem rígido, sério, que durante anos pareceu distante e insensível, agora era a chave de um plano que Naomi sabia ser arriscado, mas necessário.
Benedito não demonstrava carinho, mas oferecia recursos, conhecimento e influência, ferramentas que ela precisava para transformar a sua vida. Eles se encontravam em horários discretos, em salas de reunião vazias ou em cafés discretos, longe dos olhares alheios. Cada encontro era uma aula de estratégia, negociação e paciência. Naomi, disse Benedito numa tarde chuvosa, com o barulho da chuva batendo no vidro atrás dele. Você precisa entender que este processo não será rápido. Haverá obstáculos, pessoas tentando te derrubar, e cada passo em falso pode custar caro. Eu sei, pai, respondeu ela, com firmeza, mas deixando transparecer a ansiedade que sentia. Mas estou pronta, quero virar o jogo. O trabalho era árduo. Naomi passou a analisar detalhadamente cada movimento de Dante dentro da empresa. Cada decisão, cada contrato, cada negociação com fornecedores era estudada. Ela fazia planilhas, previsões, simulava cenários. Era uma estratégia meticulosa, mas essencial para garantir que, quando chegasse o momento de agir, estaria completamente preparada. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Naomi enfrentou rejeições de parceiros, desafios legais, dúvidas internas e pressão emocional constante. Ela chegou a receber olhares condescendentes de advogados e consultores que não acreditavam em sua capacidade, subestimando-a pelo simples fato de ter sido demitida. Mas cada desafio superado fortalecia a sua convicção de que competência não tem relação com aparência ou status prévio. Enquanto isso, a vida cotidiana continuava a exigir sacrifícios. Naomi aprendeu a economizar cada centavo, a viver com simplicidade e disciplina. Cada compra era calculada, cada recurso utilizado com inteligência. Ela começou a cozinhar sozinha, preparando refeições econômicas, muitas vezes repetidas, mas necessárias para que não faltasse nada. Cada ida ao supermercado era uma batalha silenciosa. Comparar preços, calcular a quantidade de cada item, sentir o peso do carrinho e, mais importante, o peso da responsabilidade sobre os ombros. Cada gesto parecia pequeno, mas somados refletiam uma disciplina de ferro que estava sendo forjada no calor da adversidade. Enquanto isso, a relação com Rebeca também foi um pilar fundamental. A amiga acompanhava Naomi em reuniões, revisava documentos e, principalmente, oferecia apoio emocional. Nos momentos de dúvida, quando a frustração ameaçava dominar, Rebeca lembrava do valor de sua coragem, da força de sua determinação. Isa, lembra do que você é capaz? Dizia Rebeca, segurando sua mão com firmeza. Eu sei, Bea. Tô aprendendo que força não é só sobreviver, mas continuar crescendo apesar da dor. O processo legal e financeiro para adquirir participação estratégica na empresa era minucioso. Cada contrato, cada assinatura, cada decisão precisava ser analisada com cuidado extremo. Naomi precisou aprender rapidamente sobre sociedades, ações, poder de voto, cláusulas contratuais. Erros não eram permitidos. A complexidade era imensa, mas cada obstáculo superado era uma vitória silenciosa. Durante esse período, Naomi também enfrentou a pressão emocional de sua própria percepção. Ela se questionava constantemente. Estaria agindo certo? Conseguiria mesmo enfrentar Dante e Tatiane? Cada noite, sozinha no apartamento, era um duelo interno entre medo e coragem, mas a determinação permanecia firme, alimentada pela justiça silenciosa que sabia que merecia. E então, finalmente, depois de meses de planejamento, esforço e sacrifício, Naomi concluiu o processo. Com a ajuda de Benedito, adquiriu participação significativa na empresa, o suficiente para ter voz e poder. A sensação de triunfo não veio acompanhada de aplausos, mas de uma calma silenciosa, de uma certeza interior de que ela estava pronta. Na rua, caminhando de volta para casa naquela tarde, ela sentiu o peso da jornada e também o alívio. Cada passo refletia o caminho árduo que percorreu. Noites em claro, refeições econômicas, revisões incessantes de contratos, encontros discretos com advogados, enfrentamento da humilhação,
do desprezo e da dúvida alheia, mas também refletia a sua evolução. Uma mulher que aprendeu que competência, coragem e determinação não dependem do que se veste, mas daquilo que se é capaz de conquistar, mesmo quando o mundo inteiro parece contra. E enquanto a cidade se iluminava com as luzes do entardecer, Naomi sabia que o próximo passo seria decisivo. A hora do retorno estava chegando. Ela voltaria à empresa de Dante não como funcionária subestimada, mas como alguém com poder, estratégia e convicção. E quando isso acontecesse, ninguém mais poderia diminuir o seu valor por causa de um vestido. Ela estava pronta para mostrar que verdadeira força não se mede pelo comprimento de uma saia ou pela cor de um batom, mas pelo caráter, pela inteligência e pela coragem de enfrentar desafios aparentemente impossíveis. E dessa vez, todos iam perceber, Naomi Falcão não seria mais subestimada. O prédio de Vasquez e Cia parecia menor agora, mas ainda intimidante. Naomi caminhava pelos corredores com passos firmes, medindo cada som. O clique de seus saltos, o murmúrio de funcionários, o vento que entrava pelas portas automáticas. Cada detalhe era amplificado pela tensão que carregava no ar. Hoje não era apenas mais um dia de trabalho, era o dia em que ela voltaria como acionista majoritária, com poder para influenciar decisões, para mudar a dinâmica que Dante tanto controlava. Ao atravessar o lobby, os olhares começaram a se voltar imediatamente. Alguns sussurravam, outros apenas desviavam, incapazes de esconder surpresa e curiosidade. O vestido que escolheu era moderno, elegante, mas ousado. Justo o suficiente para reforçar sua confiança, sem perder a sobriedade profissional. Aqueles que a subestimaram antes agora sentiam o peso de sua presença. Na sala de reuniões, Dante Vasquez estava sentado em sua cadeira habitual, o terno impecável, os óculos ajustados, olhando para os papéis à sua frente. Tatiane Prado estava ao lado, observando Naomi entrar, o sorriso fino misturado a uma expressão de surpresa e desconfiança. Naomi, começou Dante, a voz carregada de tensão, mas controlada. Você voltou? Ela se aproximou da mesa, pausando o suficiente para que todos percebessem sua postura firme e decidida. Sim, Dante, voltei. Mas não como funcionária. Voltei como acionista. Tenho voz, voto e responsabilidade nesta empresa. Tatiane engoliu em seco, desviando o olhar. Isso... começou ela, hesitante. Isso é... inesperado. Naomi não desviou o olhar de nenhum dos dois. Inesperado para vocês, talvez, mas não para mim, disse com firmeza. Hoje quero que saibam que competência, inteligência e determinação não podem ser diminuídas por julgamentos superficiais. O silêncio caiu na sala, pesado, denso. Cada funcionário presente sentiu a mudança no ar. O poder que antes estava concentrado apenas em Dante, agora era compartilhado, e Naomi sabia exatamente como usá-lo. Sobre o vestido, começou Dante, a voz quase trêmula, tentando manter a autoridade. Você ainda insiste em se vestir assim, mesmo ocupando essa posição? Naomi sorriu levemente, mas não de forma provocativa. Era um sorriso de quem sabe seu valor. O vestido não define meu caráter, Dante, respondeu. Minhas decisões, minha visão e minha competência é que definem. E isso vocês vão aprender a respeitar. Tatiane bufou, virando-se para Dante, como se buscasse apoio. Mas Dante percebeu pela primeira vez que havia perdido o controle sobre a situação. A arrogância que carregava como escudo agora era um peso. Cada gesto, cada palavra de Naomi desafiava a autoridade dele, mostrando que o tempo de subestimá-la havia acabado.
quero que todos saibam que, daqui para frente, respeito e profissionalismo não são negociáveis. Todos serão ouvidos e decisões serão tomadas com base em mérito, não em aparência. Rebeca, sentada discretamente na sala, sentiu uma mistura de orgulho e alívio. Naomi não apenas sobreviveu, mas agora estava no comando de sua própria história, impondo limites, redefinindo regras. O confronto não terminou ali. Ao longo do dia, Naomi participou de reuniões estratégicas, tomando decisões que antes eram prerrogativa exclusiva de Dante. Ela analisava contratos, questionava fornecedores, sugeria mudanças e, a cada movimento, deixava claro que sua competência não podia mais ser ignorada. Tatiane, ainda tentando manter a compostura, percebeu que seus comentários e julgamentos sobre Naomi haviam sido inúteis. O sorriso fino desapareceu, substituído por frustração silenciosa. Dante, por sua vez, experimentava algo que não conhecia: impotência. A sensação de que o controle absoluto que exercia há anos estava sendo lentamente retirado por alguém que ele julgou inferior. Naomi não usava seu poder de forma agressiva ou vingativa. Cada decisão era medida, estratégica, cada palavra calculada. Mas sua presença e postura era um lembrete constante de que força, caráter e determinação não se medem pelo comprimento de um vestido ou pela aprovação de um homem arrogante. A tensão aumentou quando ela questionou uma série de contratos que Dante considerava fechados e irrefutáveis. "Dante, precisamos revisar isso", disse, apontando para os documentos. "Os termos estão desfavoráveis para a empresa. Podemos ajustar sem perder credibilidade, mas a forma como foi estruturada não é estratégica." Ele ergueu os olhos, surpreso e irritado. "Eu já analisei", disse, tentando manter a autoridade, "e esses contratos são válidos. E eu tenho uma perspectiva diferente. Minha análise é clara e baseada em dados, não em opinião pessoal." Tatiane engoliu em seco, percebendo que todas as tentativas de diminuir Naomi eram inúteis. Cada gesto, cada palavra, cada decisão dela agora carregava legitimidade, apoiada por participação estratégica e competência comprovada. No final do dia, Naomi se levantou da sala de reuniões. Dante permaneceu sentado, observando, frustrado, impotente. Tatiane, ao lado dele, desviou o olhar, consciente de que subestimou Naomi por muito tempo. "Hoje", disse Naomi com a voz clara ecoando pela sala silenciosa, "todos aprenderam que competência não é definida pela aparência, mas pelas ações. O respeito é conquistado pelo trabalho, não por julgamentos superficiais." Os funcionários presentes, alguns aliviados, outros surpresos, começaram a perceber que uma nova era se iniciava na empresa. A mulher que Dante tentou humilhar agora estava no comando de sua própria história, mostrando que força, caráter e determinação não podem ser medidos por roupas. No final do dia, Naomi caminhou pelo corredor, passando pelos olhares de Dante e Tatiane. Não havia vingança, não havia agressividade, apenas firmeza e confiança. Ela sabia que o desafio final ainda estava por vir: consolidar seu espaço e mostrar definitivamente que poder e competência não se relacionam com julgamentos superficiais. E enquanto o sol se punha, refletindo nas janelas espelhadas do prédio, Naomi Falcão sentiu que aquele era apenas o começo, o início de uma trajetória que provaria para todos que força, caráter e determinação sempre falam mais alto. A manhã começou diferente para Naomi Falcão. Ela acordou com o sol refletindo pelas janelas do apartamento, o cheiro do café fresco misturado com a brisa fria da cidade. Não havia ansiedade, não havia medo. Apenas uma determinação sólida, forjada por meses de luta, sacrifício e planejamento. Hoje, finalmente, seria o dia da confirmação de seu poder dentro da Vasquez e Cia.
Ao entrar no prédio, Naomi sentiu todos os olhares voltarem-se para ela. Alguns cochichos, sussurros de surpresa, outros apenas silêncio respeitoso. O vestido que escolheu era ousado, elegante e firme, refletindo a confiança que agora emanava dela. Cada passo ecoava pelo corredor. Cada clique de salto parecia anunciar a chegada de uma mulher que não podia mais ser subestimada. Na sala de reuniões, Dante Vasquez e Tatiane Prado já a esperavam. Os dois estavam tensos, cada gesto revelando a frustração de quem finalmente reconhecia que subestimou alguém capaz. "Naomi", disse Dante, tentando manter a autoridade. "Vejo que voltou mais confiante." Ela sorriu, mas não era um sorriso de provocação. Era a expressão de quem conheceu dificuldades extremas e saiu mais forte do outro lado. Confiança, Dante, vem da experiência e da capacidade de superar desafios. Tatiane tentou intervir, mas Naomi não deu espaço. "Tatiane, seu julgamento sobre meu vestuário no passado estava errado. Aparência não define caráter, competência ou valor", disse, firme. Dante permaneceu em silêncio, percebendo que não poderia mais controlar a situação com imposições arbitrárias. Naomi agora tinha respaldo legal, financeiro e estratégico. Sua posição como acionista conferia-lhe poder legítimo e inquestionável. A reunião começou oficialmente, mas dessa vez Naomi conduziu a discussão. Ela analisava relatórios, apontava falhas em contratos, sugeria mudanças inteligentes, coordenava decisões com precisão cirúrgica. Cada movimento deixava claro que ela não era apenas uma funcionária. Era alguém que entendia profundamente da empresa e tinha autoridade para influenciar o seu futuro. Os olhares de Dante e Tatiane variavam entre incredulidade e frustração. Cada sugestão de Naomi demonstrava não apenas conhecimento, mas visão estratégica. As falhas que Dante considerava pequenas, Naomi mostrava como poderiam impactar lucros, imagem e competitividade da empresa. Cada ponto levantado era sólido, embasado, impossível de contestar sem parecer incompetente. "Não acredito", sussurrou Tatiane, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. "Ela..." "Conseguimos", corrigiu Naomi, olhando diretamente para Dante. "Com planejamento, paciência e disciplina. Mas principalmente com competência." A tensão na sala atingiu seu ponto máximo quando Naomi questionou a decisão de Dante sobre a distribuição de bônus da empresa. Ele tentou argumentar, mas cada contra-argumento era facilmente refutado com dados, análises e projeções. Finalmente, ele percebeu que não havia mais controle. A era do subestimar acabou. Naomi olhou ao redor da sala, respirou fundo e falou de forma clara. "Hoje, todos aprendemos uma lição importante. O que veste uma mulher não define seu caráter, sua capacidade ou seu valor. Julgar alguém por aparência é limitar o seu próprio entendimento sobre o mundo e sobre pessoas." Tatiane desviou o olhar, Dante permaneceu calado, mas Naomi sabia que sua mensagem havia sido absorvida, mesmo que de forma amarga. Ela não precisava de aplausos ou reconhecimento imediato. A vitória estava no fato de que seu espaço agora era consolidado, sua voz ouvida e seu valor inquestionável. Rebeca, que acompanhava tudo discretamente, sorriu de leve. Naomi passou por ela, um breve toque de mãos como reconhecimento silencioso de todo o percurso que percorreram juntas. O dia terminou, mas a sensação de triunfo permaneceu com Naomi. Ao caminhar pelo corredor do prédio, o reflexo nos espelhos mostrava uma mulher confiante, determinada, alguém que conheceu a humilhação, superou a dificuldade e conquistou o respeito. Cada passo ecoava não apenas como movimento físico, mas como afirmação de poder, justiça e caráter. Na rua, o vento frio da cidade tocava seu rosto, mas dessa vez não trazia ansiedade. Trazia uma sensação de liberdade, de domínio sobre a própria vida.
Ela sabia que enfrentaria ainda olhares críticos, mas agora estava equipada com algo que ninguém poderia tirar dela: sua confiança, sua competência e sua visão. E, ao virar a esquina, Naomi olhou diretamente para a câmera, como se olhasse para cada espectador que acompanhou sua trajetória. "E você?", disse, firme, com intensidade. "O que faria se estivesse no meu lugar? Seria capaz de se levantar, lutar e provar que competência não tem relação com aparência?"